dia a todos e a todas. Declaro aberta a 70ª sessão do Conselho Superior. Item 1 de pauta: aprovação das atas da 198ª sessão extraordinária e 145ª sessão ordinária. Os conselheiros receberam já por e-mail, fizeram modificações, isso será aprovado? Eu fiz as modificações, já está com Gazela. Com as modificações estão aprovadas. Aprovados por unanimidade. Item 2. Processo 1224170101005, apenso a 1224170098306, autoria doutora Sandra Regina Silva Melo, o recurso regimental contra a decisão monocrática sobre um recurso relativo à escala de plantão. Só para esclarecer aqui aos conselheiros, aos presentes, o que está em pauta hoje é o recurso regimental, que trata sobre a admissibilidade ou não do recurso anterior. Apenas isso e não o mérito do primeiro recurso. Então os conselheiros vão decidir, primeiro, se conhecem o recurso regimental, conhecendo o recurso regimental, e o recurso regimental foi conhecido pelo presidente do Conselho, sendo conhecido o regimental, se ele vai ser provido, no sentido de que o outro recurso deve ser admitido. É apenas isso. Não está em julgamento hoje se o mérito do primeiro recurso é procedente ou não, mas apenas se o primeiro recurso deve ser conhecido. A doutora Sandra Regina Mello entrou com recurso no Conselho contra a escala de plantão, alegando que não foi respeitada a alternância na escala de plantão, que colocou o plantão do recesso para o ano de 2018. O recurso não foi conhecido e ela entrou com recurso regimental. O recurso não foi conhecido sob o argumento de que não há hipótese recursal para essa reclamação do Conselho Superior, não está previsto na Lei 26 no regimento. Ela entrou com recurso regimental pedindo a reforma dessa decisão. Então, em discussão, alguém quer pontuar alguma coisa? Na verdade, como o presidente do Conselho já colocou... Mas só para eu esclarecer, porque não foi passado, você se inscreveu para falar? Não pode. Eu, como é que ele pode falar? Tem que se inscrever 30 minutos antes da sessão. Porque também é regimental, doutora. E não cabe sustentação em agravo regimental. É o rei do regimento. E ela tivesse inscrito para você. Mas agravos regimentais, em nenhuma corte tem sustentação. Mas eu pensei que você chegou cedo, que deu Sim. também pensei que ela ia falar. Parte chega cedo. É dever da parte. Eu perguntei porque não foi me passado. Sim. Me passa. Nossa, está certo. Certo. Mas eu já entreguei lá O dentro. doutor João vai falar alguma coisa? Agora eu só acho só uma ponderação. Eu já cheguei aqui e ela já estava se encontrando há bastante tempo aqui. Sim. Mas ela não se inscreveu. Mas não se inscreveu, mestre? Mas é regimental, gente. Agravo regimental não tem prejuízo para a colega, nem para a administração. Ela vai no mérito, ela se inscreve no mérito. Exatamente. Na hora que for pro mérito, ela se inscreve no mérito. Não tem problema algum. Entendeu, doutora? Tem certeza. Não tem. Mas não se inscreveu, eu acho que não se inscreveu. Então, vai, João. Doutor João. Início, desejar um excelente ano de 2018. Graças. Todos que nos assistem, nossos associados, todos os conselheiros, nossos gestores, o presidente, também o Dr. Cléber, que se encontra. Seja um ano de muita luta, muita paz, que a gente consiga reunir todas as energias em prol dos nossos objetivos. E, como a gente sabe, a gente teve no final de 2017 também de muita mobilização com relação ao nosso projeto de lei que tramita na casa, o projeto de lei 129, que conta com, que pese as discussões e as minúcias, com o apoio da associação, inclusive a gente atuando na casa nesse sentido de visar tão logo a aprovação desse projeto, e estaremos juntos.
E isso a gente também pede à administração, que a gente sabe do poder, da força nesse sentido de estar articulando e buscando o quanto antes a aprovação desse projeto, que participe até, enfim, que sente-se à mesa para a gente estar discutindo os avanços e os não avanços em torno desse projeto, mas são pontos que eu vou me ater mais logo que encerrado a discussão principal, até para a gente não se prolongar muito. O recurso da doutora Sandra, ele traz aspectos de interesse associativo, que é a questão da regulamentação desses plantões, da forma como são escolhidos os colegas para a sua realização. Sabemos que hoje é um aspecto formal, e aqui se discute, mas não há como a gente não levantar esses pontos de uma melhor regulamentação, de uma melhor definição da atribuição em relação a essas escolhas, já que, como se coloca, pode ocorrer a chance de um colega ter exercer o plantão de final de ano reiteradas vezes, se não assim estiver definido em uma regulamentação. Lógico que Vossa Excelência não se ater à questão formal, à questão da admissibilidade do recurso, mas eu entendo que, avançando-se ou não em relação a essa deliberação, em torno dessa deliberação, eu acredito que, minimamente, caso se avance, não, a gente pode discutir com mais profundidade, mas acaso não tenha sucesso o recurso, minimamente, eu acredito que poderia aqui se adotar o inciso 22 do artigo 47, a nível de uma recomendação aos órgãos da Defensoria Pública para se ater com o máximo de cuidado nessa questão, que é a escolha dos plantões, que de certa forma já vem sendo discutido nesse Conselho, essa questão dos plantões no final de semana, dos plantões durante as semanas, os dias que efetivamente consideramos como feriado, ou seja, todas as minúcias que volta e meia, se não forem focadas, se não forem analisadas, acabam por desaguar em processos como esse, que aqui hoje se apresenta com a autoria como recorrente da doutora Sandra. Então, para evitar as recorrentes situações de questionamento a essas escolhas em plano individual, é que eu acredito que devamos nos ater a uma solução macro e um cuidado e atenção também macro. Então, essa é a nossa posição da nossa associação, que, como disse, deseja a todos os colegas aqui o máximo de sorte, sucesso e efetividade nos trabalhos, já que todos nós aqui focamos o melhor para a Defensoria Pública e o melhor também para os defensores públicos. Muito obrigado. Tem mais que falar? Com relação à discussão, Sim, eu tenho uma declaração de voto. Eu também só tenho uma declaração de voto. Eu tenho uma declaração de voto. Não Sim. tenho dúvida no que tange ao que está sendo colocado aqui por você, que é a discussão do direito que é o que está sendo colocado aqui, do recurso. É isso que você está perguntando? Pela discussão, é isso. O entendimento, ainda que entenda de que isso já foi, inclusive, solicitado à época pelo colega Renato, já é uma demanda que se exige uma transparência, independente do entendimento de folga ou não. A transparência que eu falo não é que a administração, seja qual for, não tenha feito o sorteio, mas é uma definição de regras para que não fique a cada situação no entendimento de, pelo menos para se evite, né, se outra vez que situação como essa acontece na sua similaridade,
Eu acho que é interessante, mas eu prefiro entender de que hoje a gente vai trabalhar o recurso, ainda que entenda que se tenha que atravessar essa questão, mas o recurso de efeito regressivo, que é o recurso que está sendo posto aqui pela coluna. Só para esclarecer aqui, o recurso, o pedido ele está questionando a aplicação, a formatação desse plantão em desacordo com a portaria do Conselho, não é isso? Não. É isso que está pedindo, né? E aí foi indeferido. Foi, ela arguiu. Só isso. Mais alguém? É uma discussão? Eu queria questionar aqui. O questionamento de Sandra é em desacordo com uma portaria que saiu do Conselho, mas quando não, porque a decisão do Conselho no DPG, a portaria do DPG. Isso, a portaria do DPG, não do Conselho. Não, veja só, ela está impugnando a portaria do DPG, Isso. que, segundo a alegação, está em desacordo com a regulamentação do Conselho. Não está em desacordo com a regulamentação, se me permite. Está em desacordo com a regulamentação do Conselho, que seriam as resoluções 01 e 04, mas também com relação à portaria 850 da lavra do DPG. Sim, não, mas de qualquer forma, ela inclui uma suposta irregularidade com a resolução do Conselho. Tem isso também. Na verdade, ela na questão meritória, ela pede que seja observado o requisito da alternância e cita a portaria 850, que é do DPG. Nós estamos falando de mérito. Olha só isso. Não, mas só eu só queria que não era a portaria, a portaria é do DPG, não é do Conselho. Ela fala a portaria de 150 do DPG. Posso ler? 2014. O objeto do requerimento consiste no fato da portaria 976/2017, publicada no Diário Oficial em 27 de outubro de 2017, não ter utilizado o devido critério de alternância na escala de plantão na área não penal, haja vista que foi estabelecido na portaria número 850/2014, que é do DPG, que o critério de definição na referida escala de plantão não seria mais sorteio, e sim o ciclo e ordem dos órgãos de execução estabelecido através de resolução do Conselho Superior da Instituição, justamente com vista a garantir a alternância na escala. Porque ela cita o Conselho para dizer que o Conselho que estabeleceu os órgãos. Isso. Mas a portaria que ela menciona é 850 de 14 que é do DPG. Só para acrescentar, essa portaria só passa a viger a partir de 2016, é o que a própria portaria diz. Bom dia. Bom dia. Um Uber me trouxe Esse até aqui. critério de utilização das unidades é só a partir de 2016, ou seja, Doutora Célia, Vou fazer uma pergunta. Com relação ao processo de Renato, ficou deliberado, porque assim, eu não participei da votação, inclusive eu nem acompanhei direito o caso. Que mais ou menos é similar ao de Sandra. Sim. O que ficou deliberado? Parte assim. Um pouquinho diferente de Renato, porque ele falava do final de semana com mas de uma certa forma eu entendo que houve derrogação da portaria 850 no que diz respeito aos feriados e pontos facultativos de final de ano, Isso. onde ficou determinado na 145ª sessão ordinária, na sessão do mês passado, que seria observado o critério de alternância, de forma que o colega que participasse de um plantão ou do recesso forense, caso a administração entendesse por adotá-lo, ou dos plantões de final de semana, no final de ano, ele seria obrigatoriamente excluído do plantão do ano subsequente. Até que todos já estivessem passado por aquele plantão, para que aí a pessoa pudesse ser sorteada novamente. Novamente. Foi isso aqui, a decisão por maioria foi mas a decisão por maioria foi aqui, inclusive meu voto foi nesse sentido. Eu vi a ata, como na verdade o meu entendimento foi vencido, eu notei, até pelos itens que colocou, porque aí quando Raul pediu visto, eu acho que até com aquela ideia sua de vir, trazer uma coisa mais
regulamentada, mas aí depois se baseou no voto só de Jaime. Mas eu não me afastei, desculpa interromper, Não. de criar a resolução. Eu estou esperando sair de Brasília para poder cuidar disso, entendeu? Então foi deliberado dessa forma Foi. também, né? Que E aí, Isabel, eu não participei desse acho ponto que, da pauta que de votação. já, quem é que estava aqui? Marta, Jaime, Marta estava aqui? me parece que Marta estava de férias, né? Marta, eu sei que foi Jaime. Jaime foi que estava de férias, mas tinha antecipado. É, o voto. antecipado. Antecipou o voto É nesse verdade, sentido. é verdade. Daniel Nicuri aí concordou também. Fez, Mas, na verdade, foram coisas completamente diferentes. Os processos... A única semelhança é o fato de tratar de plantão. Eu acho que Fora de isso, não tem mais nenhuma plantão. relação com o pedido do outro. de plantão e assim, que já foi sorteados quase que seguidamente. Mas ficou Eu acho que eu deliberado concordo que com- na alternância ficou deliberado, então, que no caso de Na Valéria alternância ficou incluso feriados e com os facultativos do final de ano. É por isso que eu acho que nesse aspecto, se vocês disseram esses deveres de forma diversa, a portaria 850 se encontra revogada, porque ela determina que seja por unidade, mas não estabelece àquela época o critério de alternância, o que só passou a viger na sessão passada. Nossa, sessão passada. O que na verdade, por isso que eu acho que como se suscita uma série de pontos, eu acho que inicialmente foi para garantir. É bom que a gente respeite o direito de recorrer. Aí eu já acho que os colegas têm que se posicionar com relação a isso. E aí partam para essas discussões que eu, por exemplo, entendo com você, que com essa modificação, essa derrogação da portaria, ficou meio que solto em aberto. Entendeu? Ficou, como é que fica se não ficou organizada essa situação? Ou se ficou, como é que a partir de agora a gente vai agir? Respeita, então, dentro do efeito, a gente geralmente É por isso que eu muda acho. no final, se alguma coisa surge nova e boa para quem requereu, se muda no passado. Se alguma coisa prejudica, não é assim o entendimento, não se muda o passado. Eu particularmente parto do princípio que é algo que a gente tem que se manter no recurso mesmo, regimental, e depois, aí sim, eu já estou até uma declaração de voto, mas no tanger do voto, no meu momento certo, que vai ser colocado pelo presidente. É por isso que eu preferiria que partíssemos logo para a votação e cada um diria externar o seu ponto de vista. Bom, Porque do jeito que está, nós estamos indo para o mérito. indo pro mérito. E é difícil como não ir. Entendeu? Até Também lá é mesmo no recurso a difícil gente nota como que não ela- ir. Exatamente. Até a própria colega, sem nenhum juízo de censura, colega. Não é natural. Não é natural, da pessoa entendeu? se expor. Aí, então, para o conselho não invadir esse espaço, eu chamo aos colegas que retraiamos-nos e digamos se vai aceitar ou não. Pronto. Aí depois a gente diz as outras coisas. Fica a proposta, Raul. Se algum conselheiro quiser continuar discutindo, não tem como impedir. Não, é evidentemente que não, mas eu estou pedindo. Pergunto mais uma vez. Claro. Feita a consideração, se alguém mais Perfeitamente. quer Entendo discutir. perfeitamente. Ninguém mais quer discutir? Então vamos à votação. Primeiro, o votante é justamente o Dr. Raul Palmeira. Eu já tive, senhor presidente, colegas, senhora corregedora, doutora ouvidora, aos colegas que nos assistem também, eu endosso as palavras do presidente da associação. Bom ano para todos nós, né? Mas não serei tão otimista, doutor. Não creio em paz. Né? Tanto Vossa Excelência pediu primeiro luta, depois paz. Né? Mas eu espero que tenhamos um bom ano, efetivamente, e que esse bom ano também se transforme em uma melhora argentária para todos nós. Né? Não fiquemos só em palavras bonitas. Eu, senhor presidente, e demais colegas, sem entrar em mérito de nada, entendo que o Conselho deve ser o último reduto
de garantir a liberdade de recurso. Eu sou pelo acolhimento, veja bem, do recurso, exatamente. É como eu vou. Conhece e dá provimento ao recurso regimental. Exatamente. Doutor Eduardo Fedaus. Para ser rápido, eu também já me manifestei essa questão do recurso regimental e também do recurso nominado com relação à instância superior. E nesse caso também da colega, eu vou também ser rápido, vou admitir o recurso dela também. Isso dá provimento ao recurso regimental, No sentido de admitir o primeiro recurso. Sorteado o relator para... Doutora Isabel. Excelência, me perdoe, não preciso tomar remédio para pressão. A recorrente impugnou a portaria de número 976 de 2017, publicada no BioEd 27 de novembro de 2017, mediante o recurso protocolado em 4 de dezembro de 2017. Ao analisar o juízo de admissibilidade, a presidência desse colegiado denegou o seu segmento por entender não ter sido preenchido o pressuposto intrínseco do cabimento recursal. Intimada a recorrente da referida decisão, fora interposto recurso regimental, qual hora lhes é apresentado para votação. Na decisão de folha 5 e 6, constante dos autos do recurso regimental, a presidência do Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual não exerceram o juízo de retratação, mantendo assim a decisão vergastada em todos os seus termos. Acerca dos pressupostos recursais, verificamos que, no que concerne ao agravo regimental, efetivamente, da decisão monocrática da presidência do Conselho, cabe recurso para o Pleno nos moldes do artigo 52 do Regimento Interno. Desta forma, votamos pelo conhecimento do recurso regimental interposto. No que diz ao mérito recursal, observamos que a matéria impugnada se encontra regulamentada pelas resoluções desse colegiado de número 01 de 2010 e 04 de 2014, além da portaria 850 de 2014 da Lavra do Defensor Público Geral. Nesse passo, insta a salientar a decisão desse egrégio colegiado na 145ª sessão ordinária ocorrida em 4 de dezembro de 2017, quando restou estabelecida a adoção do critério de alternância no tocante aos feriados e cursos facultativos existentes no final do ano, revogando nesse particular a portaria de número 850/2014. Desta forma, resta evidenciado que o requisito da alternância requerido pela recorrente somente passou a viger após a decisão proferida na sessão supracitada. Por outro lado, da exigência do artigo 47, inciso 19 da LC 26 de 2006, combinado com o artigo 102 da LC 80/94 e artigos 13 e 14 do Regimento Interno, verificamos que esse órgão colegiado não possui competência em sede recursal para anular a portaria 976/2017 da Lavra do DPG, no uso da atribuição prevista no artigo 32, inciso 62 da nossa lei orgânica, razão pela qual somos pelo não provimento do recurso regimental em face dos motivos ora explicitados. Conhece o recurso regimental e não dá provimento. Isso. Doutor Felipe Noy. Eu vou manter o entendimento que eu mantive no recurso regimental da instância superior, de forma que eu vou seguir o Dr. Raul e dou provimento ao recurso. A Marta Lisiane encaminhou um atestado médico dizendo que teve um problema de saúde e está afastada por 2 dias a partir de ontem, então não está presente. Doutora Sérgio. Eu uma leitura do quanto solicitado pela doutora Sandra. Realmente, eu entendo que neste caso deve ser analisado. Não quero aqui adentrar o método, mas acho que é necessário ser analisado. A situação é delicada, a colega
tem o direito de pleitear, e a partir do momento em que foi indeferido, não foi reconhecido, é necessário que esse Conselho analise e possa realmente proceder a uma decisão que vá, além de atender a doutora Sandra, a outros colegas que se encontram nessa situação. Dessa forma, eu acompanho o voto do Dr. Raul no sentido de reconhecer o recurso. Da acolhimento ao recurso regimental, doutora Soraya. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, queria desejar um feliz ano novo a todos, como presidente da Associação Menor, na nossa primeira sessão. Então, a todos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo. Eu entendo a preocupação da doutora Sandra, em relação a essa questão da alternância, tanto que isso foi em relação só à alternância, os pontos não são iguais ao recurso do outro colega, do Renato, e é importante verificar a alternância. Mas eu acredito que o Conselho já tenha, inclusive, deliberado sobre isso, que eu acredito que então não vai haver prejuízo a partir de agora, já que foi deliberado em relação à observância da alternância. E agora, especificamente quanto ao recurso, eu também entendo que não cabe ao Conselho se manifestar sobre essa decisão, porque não está previsto nas hipóteses recursais. Então, também não me provimento ao recurso, entender que não cabe ao Conselho, mas fazendo essa exceção de que eu acredito que não vai haver prejuízo à colega, porque já houve uma deliberação do Conselho em relação à questão da alternância. Parece, mas não dá provimento. Doutora Tereza. Eu vou ler meu voto. Trata-se de declaração de voto sobre recurso regimental na hipótese do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho. Recurso com efeito regressivo, interposto pela defensora pública Sandra Regina Silva Mello contra a decisão do digníssimo presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da Bahia, que no âmbito do processo originário número 122.417.009.8306 não acolheu o recurso interposto pela digna defensora contra a teor da portaria DPG número 976/2017, publicada no DOI em 27 de 10 de 2017. De acordo com a recorrente, não foi utilizado o devido critério da alternância na escala de plantão da área penal. Com comprovação do ocorrido, destacou o fato de ter sido escalada e efetivamente trabalhada no plantão de 31 de 12 de 2015 e 1º de 1 de 2016, e novamente foi escalada para o plantão de 31 de 12 de 2018 e 1º de 1 de 2019, ou seja, exatos 3 anos depois. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 da Resolução nº 4 de 2013, não cabe, no âmbito deste recurso, com efeito regressivo, analisar o mérito da pretensão da recorrente em sua insurreição originária, mas somente verificar o cabimento e o potencial provimento deste recurso regimental. É o que faço agora. Compulsando a cópia digitalizada dos autos do recurso com efeito regressivo, verifiquei que o presidente do Conselho Superior manteve o posicionamento firmado no processo em que tramita o recurso originário, não acolhendo a insurreição da interessada pelos mesmos argumentos, ausência de retratação. A tese exposada pela presidência do Conselho é do não cabimento do recurso originariamente interposto pelo interessado, uma vez que não se insere em uma das 5 hipóteses das alíneas do inciso 19 do artigo 47 da Lei 26, a saber, o 19 é julgar recurso nos termos a serem definidos no regimento interno contra a decisão condenatória em processo administrativo disciplinar, quem definir pedido de reabilitação, quem definir pedido de cessação de disponibilidade, proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade, de recusa de indicação para promoção ou remoção por antiguidade, o de inexigibilidade prevista nesta lei, em síntese, entendeu pela inadequação da via eleita pela ausência de amparo legal. Declinando seu entendimento, o presidente do Conselho argumentou que os recursos foram concebidos como instrumento para viabilizar o reexame da decisão proferida por um órgão hierarquicamente inferior, de modo a corrigir eventuais equívocos,
trata-se de ato formal, uma vez que a irresignação recursal depende da observância de pressupostos de admissibilidade intrínsecos, cabimento, legitimidade, interesse de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer e extrínsecos, preparo, investibilidade e regularidade formal. Ainda alertou para o receio de a este Conselho se atribuir a função de tribunal de segunda instância dos atos praticados pelo DPG no exercício de suas atribuições legais. Por último, argumentou que, para eventualmente o Conselho exercer essa atribuição, mostra-se indispensável uma adequação nas resoluções existentes ou regulamentação. Como já é do conhecimento do pleno deste órgão colegiado, tem entendimento diferenciado da sua presidência no que tange a possibilidade de os atos da administração superior serem analisados pelo Conselho em situações de excesso do exercício do poder de administrar. O artigo 47 da Lei Complementar número 26 elenca 37 atribuições ao Conselho, além das indicadas pelo inciso 19. Neste sentido, meu raciocínio é que, em qualquer situação que gere violações a direitos, os quais se vinculem a alguma prerrogativa deste colegiado, pode fazer com que eventual interessado busque o posicionamento do Conselho acerca do fato típico ou do ato a quem questiona a legalidade e a validade. Tanto é assim que o regimento interno deste Conselho previu, no bojo do artigo 48, que o prazo de interposição do recurso dirigido ao Conselho estão explícitos nesse artigo e dá ao defensor o regular direito de buscar a sua proteção. Ao regular o exercício do direito de impugnação a ato de gestão da administração superior em situações diversas das especificidades especificadas pelas alíneas do inciso 19 do artigo 47 da Lei Complementar, o artigo 48 confere aos servidores e membros da carreira a possibilidade de provocar o Conselho Superior a agir em casos concretos, sempre que o ato questionado repercutir em suas atribuições legais. Como já foi dito, o caso dos autos não se trata de exercício do duplo grau de jurisdição em processo ordinário de interesse da recorrente. Trata-se, sim, de uma provocação ordinária ao Conselho Superior para que se manifeste frente a ato de gestão que violou, de acordo com a tese esposada pela interessada, prerrogativa conferida em lei ao próprio Conselho. E, de acordo com o regimento do Conselho, o mecanismo de acionamento deste órgão designa-se recurso. Este recurso não deve ser enquadrado como revisão colegiada acerca de decisão monocrática em processo específico, mas sim uma aferição do colegiado sobre ato administrativo a que se questionou a legalidade e validade em face de atribuição legalmente conferida ao Conselho, não ao gestor ou ao terceiro. Negar a possibilidade de os defensores públicos recorrerem ao Conselho Superior em situações de abuso de autoridade em que o defensor geral conduziu a sua atuação administrativa desrespeitando a prerrogativa do órgão colegiado em face de uma interposição enviesada da Lei Complementar número 26 é algo muito perigoso, o qual compactua com arbítrios e fere os princípios constitucionais aos quais a administração pública está virtuada. Na remotíssima hipótese deste Conselho entender pelo não cabimento da insurreição que originou este recurso em sentido estrito, ainda assim precisa considerar como regular, válido e necessário o pedido de revisão do ato administrativo do DPG inquinado pela recorrente, que é a portaria, remetendo-se à instância compreendida como competente para que seu mérito seja analisado e eventualmente ajustado. Digo isso porque o peticionamento administrativo é sucedâneo do princípio democrático e do princípio da legalidade, não podendo ser punido por qualquer estratégia de autocondenação das demandas através de caminhos processualmente subliminares. A administração pública tem o dever de se posicionar e, nas hipóteses de atos legais, pode inclusive corrigi-lo de ofício. Não é de se aceitar que questões passíveis de correções internas tenham de ser levadas à esfera do Poder Judiciário, para somente a partir daí sejam meritoriamente analisadas. Assim, é um desserviço à administração pública, além de enfraquecer a confiança que todos precisam ter nas ações da gestão da Defensoria Pública, independente de quem esteja na linha de frente. Neste sentido, eu declaro meu voto no sentido de acolher o recurso com efeito regressivo interposto pela defensora Sandra Regina Silva Melo e, no mérito, entendo pelo seu provimento devendo pelo Conselho determinar o regular seguimento
do recurso nominado, a que ele se vincula, com a designação de relator e demais encaminhamento nos termos previstos no parágrafo 2º do artigo 52 do Regimento Interno do Conselho, a saber, provido recurso, o pedido terá régua de seguimento na forma regimental. É o meu voto. Agora, meu voto. Antes de fazer o voto, queria deixar claro que o voto que pelo menos assim que eu me porto faço no conselho, é independente de quem é a pessoa quem é a pessoa que é requerente e de quem está na administração no momento ou não. Existem coisas que são principiológicas da própria teoria do processo. Uma delas é a taxa de atividade dos recursos. Não é à toa que a Lei Orgânica 26 e o Regimento Interno do Conselho fixam taxativamente quais são as hipóteses recursais. Aceitar, admitir um recurso que não é previsto pode parecer interessante em um determinado momento, mas coloca em xeque todo o sistema do próprio Conselho Superior. Por conta disso, mantenho a decisão de conhecer o recurso regimental, mas voto pelas razões expostas, nos termos expostos pelo voto da doutora Isabel, a decisão de não admitir o recurso. E assim, por unanimidade, conhecido o recurso regimental e por 5 votos a 3, dado provimento ao recurso regimental, de modo que o recurso original vai ser distribuído para a relatora. Encerrado esse ponto. Não, agora é o que ocorrer. Alguém tem algo a colocar? Eu estou inscrita, doutor. Eu também. Gostaria de falar. O primeiro que falou foi o doutor Raul. Ante a multiplicidade de colegas que tem para falar, no que ocorrer, eu quero começar com... Eu serei muito breve. Bom, em dezembro, a Defensoria Pública perdeu um defensor público, Dr. João de Melo Cruz, que foi defensor público geral, e é quem eu tive a honra de substituí-lo quando ele se aposentou na 2ª Vara do Júri. Dr. João, como um bom ariano, nunca foi afeito a unanimidades. E na sua trajetória, inclusive dentro da Defensoria Pública, como DPG, eu reconheço que ele cometeu um grave erro, entendeu? Para a Defensoria Pública e para os defensores à época, na qual eu estava também incluído. Mas o tempo passou, mostrou também que Dr. João de Melo Cruz, apesar de errar, e como todo mundo tem o direito de errar, ele também tem o direito de ser reconhecido como um grande profissional que foi. E, lamentavelmente, no seu enterro, só tinha eu e uma capela que a administração mandou, representando a Defensoria Pública. Dr. João de Melo Cruz foi defensor público desde 1966. De 1966 a 1989, ele levou sozinho as 2 varas do júri. Eu entrei na Faculdade de Direito em 1975 e pude assistir ao júri mais bonito que eu vi na minha vida, que alguns dos senhores nem eram nascidos ainda, né? Foi um crime que aconteceu na Rua Flórida, no bairro da Graça, que o filho matou pai, mãe, avó, irmão e foi defendido por Dr. João de Melo Cruz. No primeiro júri, ele foi condenado a quase 60 anos de cadeia. O protesto por novo júri, Dr. João conseguiu e foi reduzido para 21 anos de cadeia. Eu era 2º semestre de Direito, sentei no chão, assisti do mezanino, né, 36 horas de júri,
nem vontade de necessidade fisiológica me passou na cabeça e de muita gente. Nesse período todo, senhores, eu só vi ter a mesma proporção o júri da médica, a doutora Cátia Vargas. Né? Não, doutora, porque eu sou uma pessoa que estou desencantado com o processo penal brasileiro. Entendeu? Desencantado. Mas minha sobrinha assistiu aquele júri e disse que foi uma das coisas mais grosseiras que ela viu contra uma mulher. Talvez por isso o júri, na sua soberania, negou o segundo quesito. E ela foi absolvida. Entendeu? Ela foi absolvida. E disse que não houve crime. De homicídio, não houve crime. E ela não poderia entrar. Mas voltando ao doutor João de Melo Cruz, naquela época, em 1975, também o processo de Marcelino Souto Maia dominou as manchetes de jornais, dominou o noticiário da Bahia, né? E o doutor João de Melo Cruz fez uma das defesas mais bonitas que eu vi na minha vida. Tive a honra de ter como professor na UFBA, em processo penal, e eu faço essa homenagem muito pobre ao doutor João, mas Deus e eu sabemos que é uma homenagem sentida. Gostei dele como professor, discordei dele como defensor público geral, e amei João de Melo Cruz como defensor público da Vara do Júri. E eu me sentiria muito mal em não fazer essa homenagem a ele, mesmo com a pobreza vernacular, com pobreza de tudo. Eu não tenho a inteligência que aquele homem tinha. Tive a sorte também de dividir com ele um júri, né? E brilhantemente ganhamos. E eu gostaria que ficasse registrado nas atas desta instituição, e que a defensoria, que o Conselho Superior, não é nem a defensoria, o Conselho Superior enviasse à família, que na verdade são os 4 filhos do Dr. João de Melo Cruz, cópia desta ata, desta moção de agradecimento e reconhecimento ao defensor público que foi João de Melo Cruz. Não era baiano, era sergipano, mas vivia na Bahia com mais de 50 anos, e muito mais de 50 anos. E foi um dos maiores talentos que o júri conheceu, e tão cedo não vai ter um substituto para ele. Essa é a minha homenagem. E Dr. João de Melo Cruz tem um filho com o mesmo nome, né? E com endereço fácil também de ser achado na Ordem dos Advogados. Segundo ponto da questão de ordem que ocorrer é reclamar quanto à burocracia que a Procuradoria-Geral do Estado impõe a gente, mesmo nós já estamos com autonomia. Eu estou há 2 meses providenciando para receber o abono permanente. A Defensoria Pública já me deu todos os documentos. Eu hoje vou entregar o último documento, que é a cópia da minha carteira de identidade e do meu imposto de renda, porque a Procuradoria-Geral do Estado não aceita o meu cadastro da funcional, onde prova a minha idade e a minha residência, e o meu CPF. Entenderam, senhores? Nós temos que não só aceitar, mas eles pedem. A Procuradoria-Geral do Estado não está acima de nós, nem nós estamos acima deles, né? Mas temos o mesmo diploma de bacharel em direito,
A carreira deles é tão séria quanto a nossa carreira o é, entendeu? E não precisamos viver nessa espada de tempo. Eu acho que um dia, se eu não ver, terei notícia que um defensor público geral irá nomear um defensor público para presidir, tomar conta do recurso humano da nossa justiça. Eu acho que só assim, e que seja um colega bem combativo, para começarmos a ser respeitados por outras carreiras. Porque discurso de respeito, que instituição irmãs, discursos vazios, que na prática a gente vê que não cabe de nada. Não cabe de nada. Então, ao meu registro de respeito, honraria e admiração por doutor João Melo Cruz, e ao meu que ocorreu, meu protesto, minha indignação quanto à burocracia estatal para é um direito meu receber abono de permanência. Né? É um direito meu. São 36 anos de serviço. Ah, doutor, mas o senhor tem direito a corrigir. O problema, eu não tenho nada a ver com esse negócio da correção. Eu não sou judeu. Portanto, muito obrigado. Desculpem as reclamações, a reclamação. Né? Eu acho que faz parte de fazer a memória da Defensoria Pública, tem que ser alimentada sempre, entendeu? Ele cometeu um erro grave como defensor público geral. Mas outros defensores públicos, doutora Vilma, cometeram erros gravíssimos, inclusive contra a honra, as honras de vários defensores públicos. E é aplaudido, tem seguidor, entendeu? Tem seguidor. Antigamente, se entrava na Defensoria Pública, tinha que perguntar se o senhor sabe que doutora fulana é sapatão, que doutor fulano é pederasta. Pederasta, porque eu estou sendo educadíssimo e respeitando essa coisa. Porque o termo era um dos mais chulos. E olha, doutores, essa acusação recaía em mulher casada, seríssima. Não que os homossexuais não sejam sérios. Não é isso. Seríssima. E contra essa colega, nada se havia, entendeu? Que se puder atacar a moral e os bons costumes dela, ou coisa do gênero. A mulher direita, séria, entendeu? Boa colega. E se chegava na defensoria, a senhora era aprovada no concurso. E tinha essa recepção. Eu estou mentindo, doutora Célia? Então, e tem gente que aplaude, doutores. Tem secto, certo? Tem sectos. Aplaude. Entendeu? Então, o doutor João de Melo Cruz errou? Errou sim. Errou feio. Mas eu também posso errar. E vou errar. Entendeu? E vou errar. Mas eu não posso jogar uma pá de cal no esquecimento do brilhantismo que foi a carreira deste homem. Certo? E em respeito a essa memória, que era desta casa, que eu faço essa homenagem ao doutor João de Melo. Reafirmo, uma homenagem pobre. Ele não merecia, ele merecia coisa melhor. Mas, infelizmente, não tem a cultura, nem o talento, nem a verve que aquele homem possui. Muito obrigado. Bela homenagem. Sou eu. João Um Bavaro. problema com relação à sessão extraordinária que foi marcada. Eu não vou poder participar por conta de um procedimento que eu vou ter que fazer na sexta-feira. E eu já queria, o meu falar é bem rápido. Eu queria ver, ou gostaria muito de participar, mas se não houver possibilidade de remarcação, que seja já convidado do colega suplente. Mas eu, infelizmente, tenho um problema muito delicado com uma pessoa da minha família que está aqui e eu preciso acompanhar no procedimento médico e eu não vou poder nesse dia. Eu marquei inclusive sexta, porque geralmente
para poder provocar qualquer problema. Só Doutor queria João. registrar porque eu não tenho nenhum documento. Eu não sei. Doutor João Gavaz. Bem, e aproveitar também a fala do Dr. Raul para desejar as homenagens da associação, do ex-DPG João Miguel Cruz, embora não associado, nós sempre, na homenagem, o Raul também estava presente lá na Assembleia Legislativa, nós participamos em homenagem ao nosso ex-DPG João Miguel Cruz, também noticiamos o seu falecimento nas nossas redes sociais, em razão da importância do profissional e também da própria história, como disse o Dr. Raul, da história pública, que deve ser preservada e assim só fazemos, preservando também a imagem e os feitos que foram feitos, com a terra redundante, mas os feitos que ocorreram pelas pessoas que passaram pela instituição. E foi uma pessoa, Dr. Raul, com certeza de muita luta, lutou muito pela nossa instituição, e só retomando a questão que a gente iniciava, a doutora Milência, em 29, por isso justamente falei em luta, falei em paz. A gente sabe que paz e luta caminham juntas, a história mostra que sempre se luta por paz. Tolstói já dizia, né? Guerra e paz. Mas ele não conseguiu acabar o livro. Quase 3.000 folhas. Ele não encontrou a paz. Acho que a humanidade sempre vai... Tolstói, o autor de Guerra e Paz. Sempre vai estar em luta pela paz, e a paz sempre, embora não se discuta a questão do que seria necessariamente uma paz, seria a forma de controle, aí entraríamos em aspectos filosóficos, até como foi citado pelo autor. Mas acredito piamente nisso. A associação é um órgão de luta, é um órgão que vai levantar muitas bandeiras, e essas bandeiras, aparentemente, algumas sejam mais duras, outras mais leves, mas sempre no intuito do melhor para a nossa instituição. E esse intuito, quem sabe um dia conseguiremos atingir essa paz tão sonhada, essas formas, se é ou não a paz uma forma de controle, que também é uma discussão filosófica, mas eu acredito muito que não seja, acredito sim, no melhor sentido dessa construção. No melhor sentido dessa construção, e agora estamos com um grande momento onde luta e paz novamente se encontram, que é esse PLC 129. A associação vem discutindo, vem levantando muitos pontos, objetos de convergência e de divergência em relação a esse projeto, e nós sabemos que as lutas e as articulações em torno dele não irão cessar com o final do ano, que pese ele não ter sido aprovado. Elas vão continuar. Eu acredito que janeiro seja um excelente mês para que a administração, eu sei que isso está ocorrendo, busque o avançar nessas discussões, e por isso a associação pede que esteja a par dos avanços, a par de qualquer alteração nesse quadro de discussões. Sabemos que existem pontos em que o governo sinalizou serem como de divergência em relação ao projeto, pelo menos essa foi a fala que nós tivemos dentro da Assembleia em relação com alguns parlamentares, em alguns pontos que são sensíveis para nós, defensores públicos, em relação a esse projeto, principalmente a questão da valorização remuneratória. Nós precisamos estar atentos, e para o defensor público, no sentido daquilo que foi aprovado em deliberação associativa, em um AGE da classe, o ponto de valorização da carreira é aquilo que mais esteve íntimo e que levou ao convencimento da classe em relação ao apoio ao projeto, e pedimos que nessa articulação o defensor público geral, como órgão maior dessa instituição, aquele que cabe nos representar os defensores públicos, mas também com toda a excelência do serviço que é feito pela instituição, seja muito firme nesse sentido de proteção da valorização da carreira, em que um deles
obrigatoriamente perpassam pela valorização remuneratória do defensor público. Sabemos o quanto avançou a Defensoria Pública após as melhorias remuneratórias que foram obtidas na carreira, o quanto isso viabilizou a expansão dos profissionais, a expansão do próprio serviço, a qualificação dos seus membros e outras tantas conquistas que nós sabemos que a Defensoria Pública ainda há de galgar e ainda há de lutar e batalhar muito por elas. E para isso será necessário muita luta. Não sei se conseguiremos atingir esse patamar ideal da Defensoria Pública, que nada seja necessário, que todas as metas e objetivos sejam atingidos, mas enquanto isso teremos sempre sim uma associação forte. Isso eu acredito, independentemente de quem eu hoje estou aqui ocupando esse cargo, mas outras pessoas me antecederam, outras pessoas me sucederão, e sempre nesse intuito de fazer o melhor pela nossa instituição, o melhor pelo defensor público. E esse ano de 2018, eu acredito muito nisso, piamente, não será diferente. Esperaremos ser um ano de muita luta e ao final, doutor Raul, quem sabe chegar a um cenário de paz, ou próximo à paz, ou fim, se não atingir a paz, mas que com certeza, com muita fé, consigamos avançar, pelo menos, minimamente, em alguns objetivos que traçamos. Então, eu voto de 2018 com muito sucesso, de objetivos alcançados. É isso que deseja a associação para cada um dos seus associados e para a Defensoria Pública. Doutora Vilma. Alô, tá ligado? Tá apagadão aqui, é assim mesmo? Tá ligado agora. Olá, bom dia. Saudações a todos os membros do Conselho Superior. Feliz Ano Velho, como diria Marcelo Rubens Paiva, porque as notícias, elas não nos deixaram dormir. A Ouvidoria da Defensoria Pública da Bahia faz uso desse espaço, nesse momento, para destacar a situação dantesca em que esse Estado atravessou entre dezembro e essa virada de ano, com uma explosão de feminicídio nesse Estado. Dr. Rafson, essa situação de feminicídio, nós entendemos que a DPE Bahia é importante que ela possa encaminhar, através do NUDEM, da Casa das Famílias, do CAGE e das regionais, doutora Soraya, de todas as regionais, que a gente possa fazer, juntamente com a Coordenação de Direitos Humanos, uma articulação para que a própria DPE fortaleça uma posição e mande uma mensagem para a sociedade de que não é possível a situação que nós estamos atravessando. Nós sabemos das atuações pontuais de algumas defensoras que, de forma aguerrida, como as defensoras de Vitória da Conquista, que têm feito uma ação que manda mensagem para as mulheres desse Estado de que elas não estão sozinhas. Mas nós entendemos que, na realidade de nós termos um NUDEM, uma coordenação de direitos humanos, uma Casa das Famílias, que é por lá que passa a agonia das mulheres, né? Porque é na defensoria a porta de entrada das mulheres para buscar o direito e muitas vezes frear histórias de 10, 15 anos de violência perene contra as suas vidas. Então, nesse momento, para nós, é muito importante que, destacadamente, esses segmentos, porque a coordenação regional pode mobilizar com todas as comarcas do interior com a atuação da DPE. O NUDEM, nós entendemos que precisa puxar uma campanha que mexa com essa questão do feminicídio. Não é possível, doutora Tereza, o que a gente está vivendo na Bahia. É de banalização e destruição da vida das mulheres. E, em contrapartida, nós temos a mensagem que a sociedade recebe com o desmonte das políticas de prevenção e proteção
lamentavelmente, a mensagem que se envia quando desmonta um projeto Viver, quando as DEANs, nós temos realidades de policiais que vão para a DEAN como um castigo, né? E não como algo que deveria ser o lugar mais importante das polícias para trabalhar no estado da Bahia. Mas se vai para chamadas delegacia de agenda social, que no caso é a DEAN, a DAI, a DERCA, como se fosse um castigo, como se fosse diminuir dos policiais. Então, e também delegacia do idoso, doutor João Gavazza. Tá? Então, nós entendemos que é nessas delegacias que se passam as principais agendas. E quando uma mulher, porque uma coisa é você ser atingida na rua, mas quando você sabe que 79% dos agressores das mulheres é um homem que ela conhece, né? Isso não é dado nosso, isso aqui, Eliette Zafiotti já estava trabalhando com esse dado. Mas eu acho importante a gente mandar essa mensagem. A Defensoria Pública, eu volto reiteradamente falando aqui, tem assento no Pacto pela Vida, assento na coordenação executiva. E nós entendemos que o todo-poderoso secretário de Segurança Pública precisa ouvir esta instituição aqui, que é contra-majoritária, que tem lado, e o lado dessa instituição é o lado da população, né? Precisa ouvir dessa instituição que investir nas DEANs, investir na Ronda Maria da Penha, não é desperdiçar dinheiro, né? Imagine que mulheres que estão morrendo tinham 10 chamados de socorro, tinham 8 denúncias na DEAN, e mesmo assim elas morrem. Então, é uma situação desesperadora e nós esperamos que a Defensoria Pública da Bahia se coloque publicamente. Queria dizer aqui para os membros desse Conselho Superior que no dia 21 de junho do ano passado, a ouvidoria, diante do absurdo que foi um ente público assumir numa coletiva de que não havia dados de feminicídio na cidade de Salvador, a ouvidoria chamou uma coletiva de imprensa no Canela, chamou os movimentos, a rede de enfrentamento à violência, e nós desbancamos essa posição, porque assim a gente precisa fazer enfrentamento. Não é possível. Então, e os dados estão emergindo. Gostaria de dizer aqui que a ouvidoria apoia a iniciativa que está nascendo aqui desde o ano passado de formação de um observatório para monitorar os dados de feminicídio. E basta dizer que todas as vezes que uma mulher tomba, ela não tomba sozinha, tomba uma família inteira. Tomba a história, muitas vezes, de uma família inteira. E nós, como feministas, eu estou falando aqui pensando mesmo nas mulheres, que pode ter muito discurso assim, que secundariza a presença das mulheres, mesmo numa situação em que elas perdem a vida. Oh, ficou uma criança sem a mãe. Não! Uma mulher perdeu a vida e de forma um crime evitável, né? E é por falta de política de prevenção e proteção. Então, nós entendemos que a DPE Bahia precisa, assim como outras defensorias, né? A gente sabe a postura que a doutora Eufrásia, no Rio de Janeiro, enquanto defensora, tomou frente a um secretário de Segurança Pública que colocava jovens negros para descer dos ônibus na região mais rica do Rio de Janeiro, enfrentou e colocou oposição. Nós achamos que nessa questão do feminicídio da Bahia, a Defensoria precisa peitar alguns donos dos grandes orçamentos desse Estado. Você me permite só uma parte, enfrentar também, doutora, eu endosso em gênero, número e grau, o que a Excelência está falando. E, inclusive, o meu repúdio é quando eu vejo uma desembargadora. Ah, nem me fala. Ah, mas eu vou falar. Uma desembargadora propor e o Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia aprovar a mudança da vara de violência doméstica paz em casa para uma vara, olha que coisa risível. Risível. Vara da paz em casa.
foi que propôs isso? Doutora Nájila Andrade. Pedido da, A pedido ministra do STF. da Carmen Lúcia, que veio aqui promover esse Mas, senhora, eu só estou ouvindo o nome de excrescência. E que eu sou obrigado a chamar de excelência. Pelo amor de Deus, me desculpe, doutora Não, perfeito. o à parte, mas não só quando o senhor secretário de Segurança Pública, mas quando também a essa ignomínia da mudança da vara de violentamente. E é importante dizer aqui, doutor Raul, que a ouvidoria, quando chegam casos lá referente a essa vara, nós estamos botando entre parênteses o nome que foi designado e a gente continua botando Violência doméstica. Violência doméstica. E eu peço... É uma forma de protestar também. E eu peço que se faça também um diálogo com o NUDEM para que tome a mesma postura. Porque não é possível que a gente vai assumir uma posição que é contrária a 52% desse Estado, que são as mulheres. Então, eu termino, doutor Rapso, dizendo o seguinte: doutor João falava do PL 129, eu queria dizer o seguinte: toda a batalha que a ouvidoria está fazendo, dialogando com os parlamentares, nós fomos, eu e doutora Firmiane, fomos à Conferência Livre de Gênero e Educação, dia 13 de dezembro, 13 de dezembro, na Assembleia Legislativa, e dialogamos com todas as deputadas da bancada feminina pelo apoio ao projeto, e nossa posição pela ocupação e presença da Defensoria nos 27 territórios de identidade desse Estado é para que se fortaleçam os direitos sociais das mulheres. É para que se fortaleça a posição em defesa da juventude negra, para que se fortaleça a posição e muitas vezes abandono na política para os idosos nesse Estado, numa situação em que 2 milhões de benefícios de Bolsa Família, de BPC e de outras políticas sociais já foram dizimadas no Estado brasileiro frente à realidade do golpe, doutor Felipe. Então, assim, o que nós vamos ter como resultado dessa situação vai ser muito pior. Então, nossa linha, nossa base de convencimento pela interiorização e aprovação da lei orgânica é dizendo ao governador, aos seus secretários, na linha de diálogo que estamos fazendo com todos eles, seja na Serim, seja em qualquer outra secretaria e no âmbito do poder parlamentar, é que a Defensoria, mais do que nunca, quando ela chega numa comarca, ela afasta os violadores. Né? E num estado em que nós sabemos que um dos polos que mais atinge a população, lamentavelmente, vem muitas vezes da incompreensão na execução das políticas, então o Estado está no outro polo, é importante que a Defensoria se faça presente. E para nós, essa frase, a Defensoria ela não é gasto, ela é investimento e ela é enfrentamento de uma situação em que grupos decidiram que não vai ter defensoria em muitos desses municípios porque é mais fácil para um tipo de advocacia. Tem famílias vendendo o único pedaço de terra que tem para livrar um filho da cadeia. E muitas vezes são prisões absolutamente arbitrárias, ilegais, com invasão e violação do lar. Então, para a gente, é muito importante esse projeto e esse é o esforço que a gente faz. Juntar essas agendas. O horror do feminicídio, ele há de ser combatido com a presença, ampliação, alargamento da Defensoria Pública com causa, com lado, entendendo que ela é contra-majoritária do sistema de justiça, porque ela está do lado do povo. Isso para a gente é fundamental e essa é a nossa batalha. A ouvidoria deve convocar todas as instâncias da própria DPE e a associação no momento de lançamento desse observatório que acompanha os dados do feminicídio na Bahia, o que parecia ser algo que estava lá isolado. Tem países que estão fazendo revisão dos casos de assassinatos de mulheres nos últimos 30 anos, identificando como um horror de feminicídio.
A gente não está pedindo nem isso na Bahia e no Brasil, mas que pelo menos não se tenha a tentativa de esconder o horror desses crimes, que não apenas esses maridos, companheiros, ex-maridos, ex-namorados, homens que não aceitam a liberdade das mulheres, não apenas matam, mas eles fazem questão de espetacularizar esse corpo. Não basta dar um tiro, eles descarregam a arma inteira, que é para provar para a sociedade. E um homem matar uma mulher dentro da sede do Detran e depois enfrentar todos os delegados e a imprensa e dizer: não fui o primeiro e não serei o último. Isso, doutora Isabel, é chocante, e a gente precisa mandar uma mensagem para a sociedade de que a Defensoria Pública, ela está atenta e que ela está na defesa dos direitos das mulheres. Era isso. Nós não temos o que comemorar na virada desse ano, porque a cada dia nós tínhamos uma notícia de uma mulher assassinada brutalmente nesse estado. E a ouvidoria vai continuar abrindo espaço, lutando por mais espaço, seja para cada grupo que quer se reunir lá no Canela. A gente falou isso há algum tempo atrás, em 2015, lá no encontro com o Jean Willis, que nós queríamos que aquele espaço não fosse apenas o espaço da dor, mas que a sociedade se sentisse à vontade para ocupar ali como lugar de referência. Lamentavelmente, esse lugar ainda está, muita gente ainda está indo por conta da dor, mas que esses grupos tenham apoio através da ouvidoria, mas que se alargue também pela posição, doutora Célia, da Corregedoria e de todo o DPG, em relação a apoiar os grupos para ter espaço, para conseguir dialogar, né? Porque o que a DPE fez em relação ao enfrentamento ao desmonte do Viver, né, foi algo muito importante. Trouxe aqui para essa sala do Conselho Superior as discussões para que aquilo não acontecesse. O projeto está, pelo menos nele, não acabou, né? E outras políticas sociais fundamentais, como a batalha que a doutora Gisele Aguiar e doutora Laisa Carvalho venceram no município de Salvador em relação às creches, porque há uma sociedade absurda, que ela é silêncio sobre o feminicídio, é punição às mulheres por conta do aborto, mas que hoje sai com o dado de que apoia largamente a pena de morte. A gente está numa sociedade dantesca. Eu queria ter outras notícias, mas as minhas são essas. Mais alguém? Então, sem mais nada acrescentado, é para encerrar a sessão. A senhora